A gente tem mais 2 semanas de aula pela frente. É óbvio que são semanas de recuperação. Então não vai ter nada, vai ser revisão de conteúdos, não vai ter nada de novo, mas tudo é sempre novo, né? O sol nasce todo dia e não é porque ele nasce todo dia que a gente fica enjoado dele nascer, né? A gente quer que ele nasça todo dia. As flores vêm toda primavera, mas não é por causa disso que a gente não quer que existam flores. Então, por mais que a gente vai ter um momento de revisão, de fazer o mesmo, sempre é aproveitável. Quem quiser vir, continue vindo. Eu vou me concentrar na escrita de texto. Como eu disse para vocês, muito provavelmente não vai ter ninguém de recuperação anual. Então eu vou até o fim do ano, todo dia, produzindo texto, lendo junto, avaliando o que escreveu, melhorando. Então vai ser todo dia um intensivão de escrita de texto. E, nesse meio tempo, uma outra brincadeira pode ser que aconteça. Hoje, no 4º ano, a gente estava lá, tendo uma aula, surgiu o assunto de abreviação, e a gente fez uma brincadeira no chat ali sobre abreviação. Então, essas coisas podem acontecer no meio do caminho aí. Estou planejado para tentar fazer uma outra brincadeira, mas não sei se eu vou conseguir. O foco é escrever os textos, ler os textos e ver como que a gente está produzindo. Fechou? Para hoje, vamos lá, corrigindo aqui. Eu gostaria de começar a correção de hoje com o exercício de vocês, o número... Deixa eu ver esse daqui, ó. Só confirmar, calma aí. O rei das abreviações sou eu. Foi muito engraçado lá na aula, Javier, as abreviações. Uns alunos queriam fazer coisa diferente, começavam a inventar umas abreviações nada a ver. Gente, eu queria começar com vocês com o exercício 4. Tá? O 4 é o exercício que eu gostaria de... A atividade de hoje é uma atividade que a gente teve que ver uma questão que a gente já conversou sobre ela muito, sobre o uso do travessão, das aspas, para a fala de personagem. Então, mas esse exercício de hoje já é uma atividade que é uma revisão, né? Mas eu gostaria de ver o exercício 4 de vocês, a pesquisa aí que vocês fizeram. Não precisa ser um conto clássico, né? Qualquer livro que vocês tenham aí na tua casa, na casa de vocês, onde tenha um diálogo. E aí vocês verem como que é que o autor fez, se ele usou aspas ou travessão. E, gente, se tiver na tua casa um livro com travessão, que você sabe que a fala dos personagens está com travessão, eu vou até pedir para que vocês peguem esse livro, tá? Porque é muito comum com... desculpa, com aspas. Com aspas. Eu quero que vocês peguem com aspas. Se tiver. É muito comum com travessão. Então, levantem as mãos aí. A gente vai tentar ver todos esses... tudo que aparecer aí de... Ô, Padilha, eu não consigo levantar a mão porque o da minha mãe, tipo, não aparece o botão. De boa. Então, vamos aqui, vamos... Vai lá, Sofia, mostra pra gente aí, Sofia. Deixa eu só parar de projetar aqui, que aí fica dando para ver todo mundo melhor. O que você pegou aí de livro, Sofia, que tem a fala? Eu tenho um livro que daí tem várias fábulas, só que daí nenhuma tinha aspas, daí eu peguei de travessão. Legal, mostra aí pra gente na tela aí pra gente ver. Calma, eu vou pegar o livro. Peguem os livros aí, queridos, que vocês escolheram para mostrar a fala de personagem. Ah, legal, grandes fábulas. Mostra aí o momento onde que você fala dos personagens com o travessão. É do conto A Lebre e a Tartaruga, ou A Tartaruga e a Lebre, não lembro qual era o nome. Sim. Certo dia, a tartaruga decidiu tomar uma atitude e disse para a lebre: você precisa aprender que nem tudo na vida se resolve com pressa. Então, não precisa ler tudo, só mostra agora essa frase assim, mostra na tela pra gente ver. Um pouquinho mais para baixo, um pouquinho mais para baixo. Aê, deu. Legal, aí estão vendo, né, gente? Tem até ali 2 travessões ali, né? Ah, é? E quem vai me ensinar? Travessão de novo, perguntou a lebre. Então tem aquele fala do personagem entre travessões para depois indicar o autor. Legal, Sofia.
Vai lá, Yasmin, mostra o seu. Mostra aí o seu momento. Calma aí, Tá, Alanis. eu não vou ler o diálogo, porque esse livro é da Anne, e a Anne, na série, ela é muito tagarela, e tem 2 páginas de fala só dela. Então, eu só vou mostrar. Só de a gente ver no texto aí, já tá bom. Só de mostrar a tela. Só deixa eu tirar aqui o fone que tinha agarrado. Deixa eu ver aqui e tal. Isso. Pô, calma aí, deixa paradinho, um pouquinho paradinho. Levanta um pouquinho mais o celular, que eu acho que vai ficar melhor. Um pouquinho mais afastado do livro o celular. Mais afastado. Aê. Então aí, ó, tem diálogos bem grandes, né? Fala da personagem bem grande, assim. Mas também o estilo Ela é muito tagarela. é com travessão também, né? Se alguém tiver aí com aspas, pegue. Fala aí, Alanis, mostra o seu. Eu não tenho, se eu não me engano, eu não tenho nenhum livro que fala com aspa. E também eu peguei o livro de Nárnia. Aí eu peguei aquele daquela parte que eles vão lá pra um lugar assim que tem várias estátuas do sino lá. Aí eu botei aquele quando. Peraí, deixa eu ver se tá focando. Vou focusar na minha tela. Aqui, ó. Esse acha que existe alguém aqui. Aí eu botei em aspas. Deixa assim paradinha a tela, deixa paradinha a tela, o seu celular. Olha aí, gente, a mesma coisa também o lance da aspas e depois colocar o autor, né? É muito interessante isso. Para quem está lendo, eu sei que para vocês que estão no 5º ano não é mais novidade isso, né? Mas quem está ali no 3º ano ainda confunde um pouco isso que a Lani está mostrando de achar que tudo é uma coisa só, de achar que pensa, porque o que é esse travessão para uma pessoa que está aprendendo a ler? É um risco, mas não tem significado nenhum. A criança só vai lendo um monte de informação. E aí a Alana está deixando bem claro, né? Acha que existe alguém aqui, aí depois é o autor. Murmurou Digor e bababá, bababá. Legal, Alanis, valeu, obrigado. Quem mais aí, Mafê? Mostra aí, Mafê. Sua mãozinha tá levantada ainda, Yasmin. Padilha, eu peguei o Pequeno Príncipe. Legal. Tem aspas? É aspas ou é travessão também? Não tem aspas, tem travessão, mas, tipo, daria pra colocar uma aspas ali. Mostra aí pra nós. Olha aí que interessante. Vai um pouquinho para trás, vai um pouquinho para trás. Tem a questão da aspa, ó. Baixa um pouquinho o livro, abaixa um pouquinho. Abaixo, para baixo, para baixo. Não perto da câmera, para baixo, para baixo, para baixo, para baixo, para baixo, para baixo, para baixo. Quero lá de cima. Isso daí, ó. O vulcão extinto servia-lhe de tamborete. De uma montanha tão alta como esta, pensava ele. Olha que legal, gente, esse daí no livro. O pensamento do Pequeno Príncipe tá entre aspas. E aí depois tem, verei todo o planeta e todos os homens, entre aspas também. Para identificar o que é o pensamento do menino e não a fala do autor, ele usou aspas. Legal o exemplo que você pegou, Mafê. Talvez você tinha pensado em outra coisa, mas aí ficou bem legal essa parte da página que tinha aspas. Quem mais a gente quer mostrar aí? Prof, essa atividade 4 eu tive que fazer no caderno porque ela falava muito e não coube nas linhas, tá? Não, nem precisava copiar tudo. A minha ideia era mais mesmo a gente perceber o uso da aspas, do travessão, tanto que a pergunta final ali é isso, né? O que você quer comentar de novo, Alanis? Não, eu queria comentar que, tipo, normalmente, né, eu sempre vejo esse negócio aí que a Mafê mostrou tipo, de ter aspas no pensamento. Eu normalmente, tipo, eu nunca vi um pensamento assim com travessão. Tipo, sempre Interessante isso, Alanis. Mas tem sim travessão com pensamento, Alanis, é quando o autor ele coloca assim, vai lá, travessão, será que eles estão bem? Travessão, pensou o garoto. Então, o autor coloca a frase num travessão e coloca depois no segundo travessão, pensou o garoto, às vezes questionava sozinho em sua mente, pensava o garoto ou a menina. Então, tem sim essa ideia de com o travessão.
mas faz sentido o que você falou. É mais comum usar entre aspas mesmo. Alguém mais, gente, para mostrar aí a sua questão 4? Luísa, Isa, Gabriel, Javier, Dani, Léo, Luísa Martendal, Fernanda, Marco. Qual o livro que vocês pegaram? É com travessão? É com aspas? Mostra aí, Marco, pode mostrar. Bom, eu tive que pegar no Google. Eu peguei, tipo, a cigarra e a formiga. Aí eu peguei aqui a frase. Tipo, e o que é que você fez no verão? Eu até copiei a pergunta para fazer sentido o que eu coloquei. Sim. Tipo, a cigarra vai responder. Formiga, eu cantei. Aí apareceu aqui, o cara que fez, ele usou travessão pra falar, tipo, pra colocar a fala. Eu mudei pra aspas. Ah, você mudou para aspas? Legal. Legal, Marco, é isso aí, legal demais. Deixa eu ver agora. Gente, na verdade eu tô chamando aí, mas também é aquele negócio. Se você não quiser mostrar, a Isa, tô vendo que a Isa ali tá se mexendo. Quer mostrar, Isa, o seu? O livro que você pegou? Compartilhei que como eu não achei nenhum assim, e eu pesquisei no Google, daí eu imprimi, daí eu tô procurando nesse meio de papel aqui que eu botei glips. Ah, legal. A gente com esses papéis impressos, o Google da vida nos salvando e o Doritos comendo no meio da aula de língua portuguesa. Quero um pouco desse. Cadê esse E um Doritos? Traz milkshake. Doritos pra mim aí, Alanis. Então, beleza, gente. Vamos dar continuidade aí para a gente poder ler a história. Não vi ninguém querendo se envolver tanto. Não sei tanto o quanto de vocês também fizeram, todos, né? Que estão presentes, mas enfim, o que importa é que vocês já entenderam o que era para fazer nesse exercício 4, né? Era uma atividade para você identificar como estava escrito e você copiar alternando. Se você viu o texto em aspas, você fazer em travessão. Se você viu em travessão, você mudar para aspas. Era essa atividade que você tinha que fazer no exercício 4. Beleza, gente. Agora, depois disso, os outros exercícios são muito mais fáceis que tudo, né? Tem duas histórias aqui, né? Uma com várias, só um diálogo de atrás do outro, né? A segunda, e este sou eu? Não é. Claro que sim. Não pode. Sou eu sim. Por que não pode? Olha que interessante essa aqui, ó. Olha que interessante isso, ó. Aqui. Como o menino respondeu? O menino ou o personagem, sei lá quem tá falando com quem aqui, não dá para saber, né? Eu não tenho autor para saber. Mas como o menino falou nessa frase aqui, ó. Ixi, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo? Como o menino falou aqui não pode. Não, na frase seguinte, o autor, para demonstrar que esse não pode é do menino, ali em cima, ou da personagem que falou aqui em cima, ele colocou entre aspas. Por que não pode? Esse não pode aqui é o que o menino ou outro personagem tinha falado anteriormente. É muito interessante isso. Esse detalhe aqui da história é bem interessante. Beleza, magrinho assim, eu era magrinho. Não pode. Aí nessa foto eu tinha, deixa eu ver, 5 anos, 6. Sou eu sim. Tipo, ele tá, dois personagens mostrando uma foto antiga e um não acreditando no outro que aquela foto é a pessoa. Tá, beleza. Aí aqui em cima a gente já tem um texto também com fala de personagem, curioso, mas já com o autor narrando. Começa com o autor da história, o narrador, curiosa, intrigada, foi perguntar ao avô Malinda se a lua não passava por aquele pedaço de mundo. Aí o avô responde: claro que a lua aparece por aqui, respondeu o avô. Hoje apenas está a ocorrer aquilo a que chamamos eclipse de Embondeiro. É uma história que a gente leu lá no começo do ano, essa daqui. Eclipse de Embondeiro? Nunca havia ouvido falar disso. Aí, diante desses textos 1 e 2, a primeira pergunta foi: em qual desses trechos aparece o narrador? No primeiro. No primeiro trecho. No segundo não tem narrador. É só fala de personagem. E qual a função do narrador? Gente, eu fiquei curioso de saber o que vocês escreveram sobre qual a função do narrador, então levanta a mão aí para mim, quem quer falar o que escreveu sobre a função do narrador. Mas aqui
Achei interessante, é indicar. Eu não gostei muito da resposta daqui, não, tá? Colocou uma resposta muito trivial, muito simples do que é um narrador. Um narrador, ele é muito mais do que uma simples pessoa que indica quem está falando e descreve a ação do personagem. Não é só isso, é muito pouco isso para um narrador. O narrador faz parte da história. Sem ele, você não consegue visualizar o que está acontecendo com os personagens. Ele descreve o cenário e o que o personagem está falando, mas ele descreve como o personagem está falando. É o narrador que coloca sentimentos, é o narrador que está criando a história junto com o autor. O autor cria um narrador que está dentro daquela história narrando os fatos. Então eu achei muito pouco colocar aqui a função do narrador é indicar quem está falando e descrever a ação da personagem. Tudo bem, é isso que ele faz. Mas ele dá sentimentos para a história, ele constrói toda uma narrativa, né? Toda uma história. A história está nas mãos do autor com o seu narrador. Então ele é o criador. O narrador, às vezes, é o próprio criador da história, né? Quando é um autor narrador, ele mesmo está criando. Então ele não é só uma pessoa que fala o que o personagem diz. Mas vamos lá. Dada essa resposta aqui do livro e o meu comentário breve, eu gostaria de ouvir aí, só Yasmin e a Sofia vão participar. Mas vamos lá, vamos ver o que você colocou, Yasmin. Eu coloquei. A função do autor é dizer quem está falando e descrever a situação que foi escrita. Beleza. Só faltou você colocar essa questão de indicar o momento da fala dos personagens aí. Sofia. Sim, mas eu disse dizer quem está falando. Beleza. E Da hora, valeu. Valeu, Yasmin. Fala, Sô. Eu botei que a função do narrador é narrar a história e falar quem está falando, tal. Beleza. E botar sentimento, como você disse. Boa, meu. Ele dá vida. Ó, o narrador é o que dá vida à história. É um outro jeito de falar, entendeu? Sem narrador não tem história. Então é isso. Se bem que existem histórias só com personagens falando, sem narrador. Um gibi muitas vezes não tem o narrador, né? São os personagens ali como se comunicando. Então não tem nada, mas até tem, né? Mas todos têm, porque em cima aparece 2 horas depois, não sei o quê. Pronto, verdade. Já tem. No bairro do Limoeiro. Pronto, já tem um narrador falando que é no bairro do Limoeiro. Beleza, gente. Ô, Padilha. Oi, fala, Elanis. Não, é uma coisa aleatória. Que tá, tu falou do narrador, né? Que, tipo, em gibi não tem narrador e tal. Mas na verdade tem, né? Que a Yasmin lembrou. Aí, hoje, eu fui mudar de canal e tava dando Peppa Pig. Aí eu lembrei que, tipo, numa hora tava o narrador falando. Ou seja, em Peppa Pig também tem narrador. Tem narrador também. Tem narrador ali, tá? Quando os caras constroem aquela história, Alanis, e é uma história incrível, eu acho Peppa Pig incrível, gente. Eu sei que é muito infantil pra vocês, mas vocês assistiram bastante, então não desprezem a Peppa Pig quando tem o seu priminho, a sua priminha, seu irmãozinho assistindo Peppa Pig. Eu sei que hoje você não gosta mais, mas é uma história tão simples e tão instrutiva aquele Peppa Pig. O narrador, ele narra de maneira bem objetiva os acontecimentos, não tem... Então eu acho bem interessante. Para aprender inglês, gente, é sensacional. Coloquem Peppa Pig em inglês no YouTube, vocês vão treinar o inglês de uma forma... Porque é uma linguagem muito simples, palavras do dia a dia, vocês vão voar no inglês ouvindo, assistindo Peppa Pig. Mas tem história, tá, gente? Só com travessão, só personagem falando, ou só narrador sem personagem. Só narrador narrando a vida dele, sem... Ele é o próprio personagem, ele não narra a história de outras pessoas. Ele é o próprio personagem da história e narra tudo. E dá pra gente viajar nessa história de narrador, personagem narrador, o narrador que só observa e não participa. É algo incrível, só a história dos narradores. O próprio narrador tem personalidade, gente. O próprio narrador de uma história, ele também tem uma personalidade, isso é muito interessante. Ele dá personalidade aos personagens dele, mas ele também tem uma personalidade. A forma dele narrar um cenário já há uma característica de mais triste, mais alegre. É muito louco isso. Fala, Sofia.
É que eu fui pesquisar histórias de diálogo para ver se tinha alguma sem narrador. Daí eu achei um negócio lá cheio de histórias de diálogo, mas sempre tinha um narrador. Ah, pra falar, não falar, falou ele, respondeu ela, tipo isso daí, né? Fala aí, Yasmin. É que no livro do Robinson Crusoe tem muita pouca fala. Tem muita pouca fala, né? Mas aí, ao invés de fala, tem um monte de travessão dos pensamentos do Robinson Crusoe. Que interessante. Olha, olha, Né? Porque ele tá numa ilha perdida. a Alanis, a Yasmin acabou de comentar de um pensamento com travessão no livro do Robinson Crusoe que ela tem lá. É que ele não tem nada pra falar pra alguém, não tem ninguém pra ele falar algo numa ilha deserta. Então ele pensa sozinho, né? Pode crer. Uhum. Beleza, gente, próxima. Qual é o sinal de pontuação que foi usado? Travessão, não precisa nem, esse daqui não precisa nem responder, gente, mas tudo bem. Se você respondesse só um travessinho na altura do campeonato que a gente tá, só de responder sabe, só fazer o risquinho, você já tá sobrevivente, meu. Você é um sobrevivente, você... Nossa, Padilha, eu botei o sinal de pontuação usado para separar a fala do narrador da fala do personagem é o travessão. Isso é uma resposta completa. Padilha, eu botei uma palavra, travessão. Travessão. Yasmin, depois a gente tem que conversar um pouco sobre essa questão aí da resposta completa. Mas muito bom a sua dedicação. Beleza, agora descubro outro jeito de organizar o diálogo, aí tá aqui entre aspas, aí a pergunta vai ser, obviamente, né, qual sinal gráfico utilizado. O sinal gráfico utilizado para falar dos personagens são as aspas, essa é a resposta. O sinal gráfico usado para indicar o diálogo foi as aspas. Por as aspas, ou para os simples mortais escreveram aspas, ou só colocou os dois símbolos, só a aspas. Se você fez isso, nessa altura eu botei as aspas e botei o sinalzinho. O sinalzinho das aspas, isso aí. Beleza, nesses diálogos não precisa ser no começo. Esse é uma coisa interessante, né? Porque quando tem o travessão, é no início da frase. E aqui não precisa ser no início da frase. Porque você pode começar falando alguma coisa e o personagem disse aspas. Quando, de repente, aspas, aí fala a fala do personagem e depois, ó como tá aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Tá até aqui, né? Mas vamos na história aqui, ó. Ela chega para e logo diz. Aí, ó, aspas. Mas olha aqui o lobo, ó. E o lobo não tá no início. Aspas, aí ele diz. São para eu te ouvir melhor. Então não precisa. Vocês viram lá no livro da Alanis, não, da Mafê, o livro do Pequeno Príncipe que a gente viu da Mafê agora há pouco, as aspas são usadas no final da frase. Então não precisa de início de frase quando tem aspas. Você coloca a fala do personagem onde você quiser. De que forma pode organizar um diálogo? Pode organizar com aspas ou sem aspas. Era essa a ideia da resposta aqui, né? Enfim, não tem muito além disso. E era a última questão. Era a questão lá 4 que a gente já fez. Mas quem quiser comentar alguma da 3 aí, eu achei interessante ouvir as respostas de vocês. Vamos ver se a gente consegue mais 3 pessoas sem... Ah, não, calma aí. Deixa eu ler a história lá para não vai acabar a aula, gente. Tem a história razoável, não é tão grande, mas para a gente conseguir ler o conto de mistério antes de terminar a aula. Então, quem quer comentar aí a questão 3, deixa eu ver, eu não estou vendo ninguém agora. Sofia, fala, Sofia. É porque ali no 3, a pessoa botou um negócio enorme, um texto enorme. Eu botei um monte de exemplos. Ah, legal. De que forma você colocou um exemplo? Legal. Tchau, tchau, Mafê, beijão. Até quarta. Legal, colocou exemplo tanto com aspas, tanto com travessão, e aí mostrou como que dá para começar a história, ou escrever, organizar diálogo. Legal, Sofia. Gente, vamos lá então para a história que eu falei para vocês que a gente lê. Tá lá na página, no planejamento, coloquei na página 300 e lá vai bolinha. Lá no final do livro, gente. 326, né? Boa, isso aí. Só deixa eu aqui achar a página 326. Não sei onde está essa história. É a Biblioteca Silenciosa. 324, não é?
Não, é 320. 326. É 326. A 324 a gente leu em sala na aula passada. Sim. Meu Deus, não tá aparecendo aqui. Deixa eu ver se eu tô com o livrão. Padilha, se quiser, eu posso mostrar na tela. Na tela? Uma boa, porque eu tô. Ou a gente pode. Pode ser isso, porque eu não tô conseguindo. Padilha, não tem que clicar ali onde tá falando clique aqui? Mas aí não vai, não tá indo. Deixa eu só confirmar aqui uma coisa, que eu acho que essa história tá pra cá. Calma aí. Eu acho que vai dar. Tá lá no almanaque. Vai dar agora, vamos ver? Ó, não tá abrindo, ó. Deixa eu só atualizar a página aqui, acho que Por é que isso. não tenta ir na página, prof? Não, quando clica ali, isso não dá certo. Tá, mas tipo, ir botando na setinha assim, até chegar. Não vai, não vai. Não vai, tá bloqueado. Mas vamos agora. O computador hoje tá muito rapidinho. Vamos começando a ler aí, cada hora cada pessoa um parágrafo. Coloca as mãozinhas aqui, ó. Levanta a mãozinha. E aí organiza aí, ou espere um minutinho. E eu abro a página ali. Tô chegando. Começa aí então, Alanis, vai lá. Tá bom. Peraí. A cada parágrafo muda, só coloca a mão aí quem quer ler. Levanta a mão quem quer ler. Vocês já estão vendo as mãozinhas levantadas de quem quer ler. A cada parágrafo, uma pessoa. Tá bom. A biblioteca silenciosa. Depois da capela gelada, a biblioteca era o segundo lugar mais sagrado da escola. Não que fôssemos proibidos de entrar, éramos estimulados a frequentá-la, contanto que tivéssemos boas intenções. Dona Jandira, a bibliotecária, foi explícita durante nossa primeira visita como pessoas alfabetizadas. Disse ali estava reunido o conhecimento da humanidade. Podia ser usado para o bem ou para o mal. Isso dependia de nós. E cabia a ela nos orientar nesse aspecto. Livros, ela nos alertou. São munição para o pensamento. Escolha-os bem. Caramba, o parágrafo é tão grande assim? Sim. Vai lá, Tá. Nessa época, meu pensamento estava voltado para as coisas do outro mundo. E por se tratar de uma escola de freiras, o livro que eu procurava não teria passado por aqueles portões, quanto menos encontrado no lugar naquelas estantes. E caso tivesse, dificilmente eu teria permissão para lê-lo. Segui a bibliotecária e meus 4 colegas. As expedições pela biblioteca não podiam ultrapassar 5 alunos por vez. Essa era a primeira regra. A outra era que não podíamos fazer barulho. A exceção a isso se dava somente quando estivéssemos ao balcão de empréstimo e devolução. Ali deveríamos nos dirigir à bibliotecária, a fim de informar o título e o autor do livro que buscávamos. Caso não soubéssemos, poderíamos explicar em voz baixa o assunto. Como meu assunto era indizível, teria que me contentar com mais um Monteiro Lobato. Nada contra a turma do sítio. Eu simpatizava com eles e vinha acompanhando suas peripécias há um bom tempo. Mas eu sabia que criatura alguma daquele universo chegaria aos pés do Minotauro. E esse eu já tinha decifrado. Vai lá, Marcão. Segui a bibliotecária. Não, calma, Não, desculpa. agora é vaga. Vagava por um corredor da seção policial. Quando um título atrai os meus olhos. Reli 3 vezes as palavras. O escaravelho do diabo. Escolhida. Folhei aquilo. Assinato. Morto
Calma aí, Marcão, é assim, ó. Calma aí, Marquito, é assim, ó. Encolhida, eu folheei aquilo. Assassinato, morto, inexplicável, pânico. Faz essas pausas aí, tá bom? Volta lá pro Encolhida. Ela viu o título, Escaravelho do Diabo, e aí vai lá. Tá. Encolhida, folhei aquilo. Assassinato, morto, inexplicável, pânico. Apertei o livro contra o peito, sem saber o que fazer. Minha única saída era devolvê-lo e fingir que não tinha visto. Seria melhor para mim. Jamais permitiriam que eu saísse ali com Escaravelho do Diabo. Não, desculpa. A existência daquele livro confirmava minhas suspeitas. Abrir-o novamente. O cartão colado na contracapa mostrava uma lista iniciada em abril de 1986. Desde então, os alunos vinham retirando aquele livro. Retirando. Após o ano todo, alunos não podiam especular. Calma aí, só para ficar claro aqui, Marcão, é assim, ó, desde então, alunos vinham retirando aquele livro ano após ano. Isso daqui, gente, é uma questão que talvez vocês não compreendam por não ter essa experiência que os seus pais e eu também tive de biblioteca da escola. Ficava uma ficha atrás do livro, não tinha sistema, então não tinha computador para anotar o livro que pegou ou deixou de pegar. Então ficava uma fichinha anotado o nome da pessoa, o mês e o ano que ela pegou. E aí ela tá falando a narradora aqui, né? Parece que é uma menina, né? A narradora, se não me engano. Uma menina ou um menino. Sim, ela foi encolhida. Isso, encolhida. Bem observado, Alanis, perfeito. Então a gente percebe ali que essa menina viu atrás do livro o nome das pessoas que pegaram o livro todos os anos, desde abril de 1986. Então, para vocês, talvez isso não é um cenário, depois que acabar aqui a leitura, pegue livros em bibliotecas antigas, para vocês verem ficha. A ficha desses livros é incrível, porque você sabe o nome da pessoa e o período que ela tinha pego o livro. Então, às vezes, você via livro que há 10 anos não tinha sido pego por ninguém. É muito incrível essa situação. Continua aí, Marquito. Relaxa, Alanis. Alunos que se foram para lugares indeterminados. Que teve aqui, ó, alunos que não estavam mais conosco, que já haviam deixado a escola e cujos destinos eu só podia especular. Alunos que se foram para lugares indeterminados. Só pulou uma partezinha aí, Marquito. Beleza, Luísa? Seria muita ingenuidade acreditar no valor literário da obra. O nome da autora não me dizia coisa alguma. A professora de literatura era exigente quando a isso. Se aquela autora... Ela era exigente quanto a isso, a saber o nome da autora do livro, né? E se aquela autora tivesse alguma importância, ela já teria caído numa prova. Lúcia Machado de Almeida. Uma incógnita. Uma incógnita. Incógnita é um mistério. E o pseudônimo é quando um autor ele cria um outro nome para dar o nome do livro. Por exemplo, Alice no País das Maravilhas Lewis Carroll, mas Lewis Carroll é o pseudônimo do nome real dele é Dodge, alguma coisa Dodge. Agora eu esqueci o nome do Lewis Carroll. Então o autor ele cria um pseudônimo, ele cria um nome fictício e aí é como se aquele personagem que ele criou estivesse escrevendo o livro. É interessantíssimo quando os caras fazem isso. Mas vai lá, manda ver aí, Luísa, continua. Talvez um romance policial ambientado na cidade de Vista Alegre, uma pacata cidade se encontrar sob ataque de um inseto. Era o que a tal Lúcia tinha a dizer sobre o livro. Pois ela quer me desculpasse, mas a questão era muito maior.
dentre as centenas de livros da biblioteca, o Escaravelho do Diabo foi despretensiosamente inserido para quem quiser ler. Irmã Lourdes estava a par daquilo e por algum motivo queria que aquele livro chegasse às minhas mãos. Vai lá, Isabela. Fui até o balcão. Luísa Martindal, Padilha. Ah, não, tá aqui Luísa Martins e depois do seu, tá debaixo do seu nome. É que ela tava na minha frente. Ah, que ela deixou, ela tirou a mãozinha dela, porque eu tô olhando para mãozinhas agora e vi sua irmã e depois você. Tá. Acho que ela desistiu, Fui até o balcão de empréstimo e devolução. E sem dizer palavra, entreguei o livro à dona Jandira. Ela transpôs dados da minha ficha para o livro. E vice-versa. Bateu o dedo indicador 2 vezes na capa, precisamente sobre a palavra que ambas tinham em mente. Percebi pelo som seco da batida que sua unha era bem dura. Boa. Eu leio o último também? Lê só mais esse pequenininho aí depois lê. Acho que só você depois quer ler. Acabou a história aqui? Acaba aqui? Então vai lá. Não, tem mais um. Até o final aí, Isa. Boa escolha, disse Piscou. Aquele era a última aula. O sinal das 5 da tarde tocou, mas a dona Jandira não se mexeu. A biblioteca estava vazia e a porta de saída longe. Enfiei o livro debaixo da camiseta. Eu corri dali. Dá vontade de ler o conteúdo. Eu tenho uma pergunta. Fala aí, Alanis. Tipo, tem esses números do lado das palavras, tipo, o sítio é 1, Minotauro é o 2, a incognita é o 3 e o pseudônimo é o 4. É porque tem um significado ali embaixo. Mas esse número aí são notas de rodapé, indica uma nota de rodapé. Tem em muitos livros isso, Alanis. Quando você for maior, você vai ver que livros mais técnicos, livros mais científicos, vamos dizer assim, produções científicas, elas têm muitas notas de rodapé. Coloca uma palavra no meio do texto e coloca um cozinho lá embaixo do texto, vai estar alguma informação sobre essa palavra ou sobre alguma questão que está sendo dita de uma frase, de algum acontecimento, aí coloca um númerozinho e aí vai lá para baixo e vai ter a explicação sobre isso. Fala, Yasmin. Tu disse que que em alguns livros científicos, mas esse livro da Anne que eu tô lendo, tá na página 157 e já tá no negocinho 37, porque tem um monte de palavra estranha. Então, olha, aí eles põem. Às vezes o que está sendo feito aqui, você acabou de sugerir uma situação que é o que de fato acontece muito. Esse livro da Anne Frank, por exemplo, esse que você está falando? Não, é da Anne Anne Frank? with Annie. N só, né? N com E. N com E é o livro da série lá, aquela série do Netflix, Isso. tem um livro, é isso? Ah, tá. É que alguns livros que são de história mesmo, quando eu falo livro científico, um livro de história também é um livro científico, a ciência e história. Se você tem um livro da história da Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, aí aparece lá o nome de uma arma no meio da história, vai ter um númerozinho, aí vai estar lá na nota de rodapé explicando. E acontece isso também em histórias comuns, tipo, também tem nota de rodapé em histórias, contos de fadas, às vezes, pode ser que tenha nota de rodapé, depende da edição do autor querer ou não fazer isso. Cheirosinhos! E, muito bom estar com Padilha, você. tu queria falar sobre a resposta? Alguma coisa assim. Ixi, Yasmin, agora eu já nem sei mais quem eu sou, já. Tu queria falar sobre resposta completa. Isso. Agora... A minha pergunta é, qual que é... com você e com a Sofia. Pode ser a Sofia também, não sei se a Sofia fez resposta completa. Fez? Então pode ser só com a Yasmin, então. Então todo mundo sai da sala que eu vou falar só com a Yasmin agora. Beijo no coração. Tchau, tchau.
Você pode ir. Tchau, tchau. Beijão.